como vocês eram na infância de vocês. Eu tava pensando aqui e resolvi gravar esse vídeo porque é muito engraçado quando eu paro pra pensar o tipo de pessoa que eu era na escola. Porque eu sempre escuto o pessoal relatando e tudo mais, mas assim, por mais que eu veja muitos casos parecidos com o meu, nunca igual o meu, sabe? Isso é meio impossível, né? Mas, tipo assim, eu acho que o meu, ele é muito, sabe? Ele tem, ele é muito específico essa palavra. Porque, assim, quando eu era mais nova, eu era aquela pessoa que poucas pessoas gostavam. Eu não era a pessoa isolada do grupo de amigos, mas eu também não era popular. Só que eu andava com muitas pessoas populares, eu era amiga de muitas pessoas populares, mas eu também era amiga das pessoas mais excluídas. Ou seja, eu era tipo, não tenho grupo, sou do mundo, sabe? Só que assim, eu nunca fui boa em interagir com pessoas da minha idade. Então eu interagia muito bem com o quê? Professores, o pessoal que trabalhava na escola. Eu era aquela pessoa que sentava na primeira carteira, né? Sempre perto da mesa do professor, porque eu gostava de conversar com o professor. Não era puxar saco, tipo, tinha professores assim que eu não gostava tanto, eu não interagia tanto, mas eu gostava de falar sobre o conteúdo. Eu não tinha esse negócio tanto assim, nossa, meu professor preferido. Não, eu era, tipo, bastante por conteúdo. Às vezes eu não gostava tanto do professor, mas eu interagia bastante por conta do conteúdo. E daí o pessoal já me chamava de puxar saco por isso. Mas eu nunca vi relação assim, nunca precisei de favoritismo para ganhar nota. Porque assim, eu era muito a favor de você apreciar o conteúdo, você estudar e realmente você conquistar sua nota por mérito. Sabe, na escola eu nunca colei. Eu acho que eu nunca colei. Por quê? Porque, poxa, eu preferia ser sincera. Eu preferia falar pro professor, professor, eu não entendi muito bem o conteúdo. Não, eu tentei, não consegui entender bem, e é por isso que a minha nota não foi boa. Ponto. Sabe? Então, quando eu gostava muito de prova de ser, tipo, com perguntas dissertativas, porque lá eu explicava assim, ó, professor, eu acho que a resposta é essa, mas eu sinceramente não entendi muito bem. Então, eu era esse tipo de pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito neutra, muito na minha. Mas por alguma razão, na verdade, tem uma razão. Quando eu tava no sexto ano, que eu tinha recém entrado no colégio, o pessoal começou a consumir conteúdos adultos, né? Lá, todo mundo novinho, 11 anos. E daí, isso começou a me incomodar, porque escola não era lugar para isso, e daí eu ficava escutando o pessoal falando sobre isso, quiseram me mostrar isso, e quando quiseram me mostrar isso, eu fiquei muito pé da vida. Eu falei assim, não, uma coisa é eles estarem lá vendo, problema deles. Agora não vem querer mostrar para mim. Sabe no que isso começou a tirar a minha paz? Eu ameacei, eu falei assim, ó, se vocês continuarem com isso, se eu ver, né, mais alguém consumindo isso, eu vou falar pra diretoria. Pronto, só foi uma ameaça, né? Porque tava me incomodando. Mas eu nunca falei pra diretoria, sabe? Nunca, nunca dedurei ninguém. Esse é o ponto. Eu nunca dedurei ninguém. Nunca dedurei ninguém. Só que por conta desse acontecimento, as pessoas começaram a usar a minha imagem pra dedurar pessoas e não levar a culpa por ter dedurado. Então a culpa recaía sobre mim, como se eu tivesse dedurado. Mas eu não dedurei. Tá me entendendo? Eu nunca fiz nada. E eu era odiada por todo mundo e me chamavam de X9. Eu nunca dedurei ninguém. Sabe? Eu só tava lá pra estudar, interagir, eu brincava, tudo normal. Só que só aquela vez que aconteceu isso, eu ameacei, mas eu nunca fiz. E daí as pessoas começaram a dedurar coisas, e daí saíam falando que foi a Mayara que dedurou. Enfim. Então, o que isso ocasionou? Chegou um tempo
em que as pessoas estavam conversando, tipo, na sala, na hora do recreio, porque tipo, o pessoal às vezes comia dentro da sala, porque é um colégio rural, né? Assim, a turma, a maior turma, que era a minha, tinha 14 pessoas, pra vocês terem uma noção. Então, assim, o colégio era extremamente pequeno. Juntando todos os alunos, deveria dar uns 40 alunos, por aí. 40 e poucos. Enfim. E daí, quando eu entrava numa sala de aula, que, tipo, no recreio misturava, e a gente, tipo, de outras turmas nas salas, e eu ia, né, pra minha sala. No momento em que eu entrava na sala de aula, todo mundo parava de falar. Ficava em silêncio. Para eu entrar, todo mundo olhava pra mim, tipo, sabe? Ficava em silêncio. Muito agradável, assim. Eu gostava bastante. Daí, essa onda de ódio gratuito começou, assim, crescer. Mesmo sem eu fazer nada. Eu existia. Isso incomodava muita gente. Né? Existir, né? Eu entendo eles, realmente. Tem uma pessoa ali tomando o oxigênio que você poderia estar respirando, realmente, muito incômodo. Enfim. E daí, teve um caso que em um trabalho escolar, que inclusive eu tinha feito sozinha, né? Mas não preciso ficar citando isso, né? Enfim, aconteceu de eu estar explicando a minha parte e, sem querer, pulou para um slide. Quem nunca, tipo, leu ou explicou o slide do amigo sem querer, acabou lendo? Isso aconteceu comigo. E foi uma imagem. E daí, essa imagem caía para uma colega explicar. Mas eu tava ali tão animada explicando que eu acabei explicando a imagem. Mas, tipo, eu não li o slide da menina nem nada. Eu expliquei só a imagem. Pronto. A menina cruzou os braços. E daí pulou pro slide que ela ia ler. E daí, tá. E ela ficou em silêncio. Fechou a cara assim, cruzou os braços. Daí eu falei assim, fulano, seu slide. Eu disse, não, pode explicar sozinha. Já que você quer apresentar sozinho, explica aí. Eu falei, gente, que isso, né? Minha reação foi, eu olhei pra pessoa, só olhei assim, tipo... Não falei nada. Tá, daí vira uma confusão. Daí quando vê, daí a professora falou assim, fulana, que tipo de atitude é essa? A fulana começou a gritar com todo mundo, a turma se revoltou contra mim, e daí começou a turma a gritar contra a professora gritar, gente, eu não tô exagerando não, gritar! Ah! E daí, nisso a professora falou assim, no meio da confusão muito bom. Daí eu só tava literalmente do lado do professor, sentei na minha carteira, né? O mundo caindo, eu ia fazer o quê? Ia me meter? Lógico que não. Daí a professora falou assim, Mero, ficou muito bom o trabalho, mas faltou tal parte. Eu falei assim, professor, posso fazer a escrita? Essa parte? Eu consigo explicar. Foi algo que eu não prestei atenção. Professor, pode, né? Se você quiser. Peguei uma folha e comecei a escrever a parte que faltava, explicar assim, o que eu sabia sobre aquilo. No meio de todo aquele griteiro. E a professora, tipo, falou calmamente comigo e voltou a gritar. Foi assim, cena de filme mesmo. e no final, assim, eu escrevi realmente até o final, entreguei pra professora, a gente tirou ali nota máxima, né? Só que todo mundo foi parar na diretoria. A sala toda. Todo mundo. Todo mundo. Menos eu. Não, é inacreditável. Mas, tipo, eu realmente não tinha nada a ver com aquilo. Eu não participei da briga. Eu só expliquei uma imagem. Enfim. Só que isso se espalhou pra escola inteira. E daí a escola inteira ficou com raiva de mim. E daí o que eu fiz? Nada. Né? Ninguém gostava de mim mesmo. Que diferença ia fazer?
sabe? Enfim, e foi isso daí. E eu sempre fui muito essa pessoa aí, tipo, nada me afeta, nada me afeta. Tanto que tinha trabalhos assim, onde a gente tinha que fazer uma raquete de badminton. Tipo, quando eu tinha o meu grupo, tipo, se o grupo ali não tava conversando bem, não tava indo bem, eu era aquela pessoa que tentava liderar, mas no momento que, tipo, rejeitavam ali, tipo, que eu, né, tentava opinar, falava assim, fulano, né, por que a gente não divide as tarefas de tal forma? No momento que me rejeitavam ali no grupo, o que que eu fazia? Ok, era 2 raquetes. Beleza, então o grupo ali fazia uma raquete sozinho, tipo, o pessoal ali, eles faziam a raquete deles, e eu fazia uma raquete sozinha, sabe? Tipo, eu fazia a minha raquete, não, fica aí com a parte de vocês, eu fico com a minha. E eu era esse tipo de pessoa, tipo, eu preferia fazer uma parte sozinha, ou eu preferia fazer o trabalho inteiro sozinha, do que estar em um grupo ali, onde dava conflito toda hora e não ia sem nada. Pelo menos eu garantia a minha nota, né? Que pra mim era muito importante. Enfim, é isso daí. Só que sou muito orgulhosa da minha vida escolar, porque minha mãe nunca teve problema comigo, nunca foi chamada em diretoria, nada. Só no primário, que ela foi chamada na diretoria porque chegou no final do ano, a professora foi olhar meu caderno, quando eu tava no segundo aninho, e tava em branco. E daí descobriram que eu não gostava de escrever. Só que a grande questão é que em todos os trabalhinhos eu tirei nota máxima, mas eu não escrevia. Ela já foi chamada na escola porque eu não comia na escola. A equipe pedagógica tentava me alimentar na boca, mas eu não comia. Mas, né, eu tenho um problema alimentar, não, né, tipo, um transtorno ou algo assim. É que eu não sinto fome. E isso é algo que a minha avó tem também. Então eu tomo remédio pra causar uma fome falsa. Porque eu não sinto fome. Enfim. E quando eu sinto é muito pouco, mas é muito, muito difícil eu sentir fome. E eu não gostava de escrever. Só que daí, com o tempo, foram descobrir que é porque eu tenho problema assim nos ligamentos e eu sinto muita dor ao escrever. Por isso que eu não gostava de escrever. Só que eu era muito pequenininha pra explicar algo assim. Só que, em contrapartida, minha memória ali, ó, show de bola. Mas de resto, nunca dei problema. Também que eu não gostava muito de interagir com a turma e que eu já ia na psicóloga ali com os meus 7, 8 anos de idade, por aí. Eu já ia na psicóloga porque eu passava por muitas questões em casa. Sinceramente, as pessoas falam assim, Mayara, mas essas coisas não te afetam até hoje, tudo mais? Não, particularmente assim, eu sou muito de boa, acho que eu sou muito tranquila. Acho que pra mim, sim, gosto muito. Toda a trajetória ali de vida, eu gosto muito. Mayara, você guarda ressentimento da sua vida ali escolar? Não, por mim tá de boa. Pessoas assim ameaçaram de me bater, já tacaram fruta podre em mim, né? 5 horas da manhã já ficaram gritando na frente da minha casa que eu era recalcada, porque tava na moda, né? Na época, tipo, Valesca Popozuda falava sobre recalque. Enfim, já, né? Já me bateram e tudo mais. Só que assim, se me batessem, eu bati de volta. Sempre era. Eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu dou uma manada pra não sair. Olha, eu viro a rainha do gado pra não sair de uma briga. E assim, eu também nunca perdi uma briga. Nunca fui a pessoa que mais apanhou. Se me batessem, eu ia bater bem mais. Bem mais. Tanto que uma vez eu quase enfiei um guarda-chuva na garganta de uma menina. No ônibus. E eram 2 meninas que vieram pra me bater. Eu tava quietinha.
Bati nas duas. Saí plana. Mas não mexe com quem tá quieto. Se você tem um amigo ali que é muito quieto, igual eu, não mexe. Se você mexer, essa pessoa, ela pode acabar sendo muito mais agressiva que você, sabe? Se ela se irritar. Então não irrita. Deixa a pessoa lá, na dela, bem de boa. Beleza? Não, só queria desabafar mesmo, né? Que eu não tenho ninguém pra conversar. Daí eu gravei o vídeo. Tchau.